Você pode até frequentar a igreja há anos, conhecer versículos de cor e viver uma fé sincera. Mas se ainda não reconheceu o dom que o Espírito Santo te deu, está deixando passar a parte mais poderosa da sua jornada com Deus. E aqui vai uma afirmação que pode incomodar muita gente. Nem todo cristão cheio de fé está sendo útil no reino de Deus. Por quê? Porque muitos nunca entenderam que foram capacitados com dons sobrenaturais e por isso vivem como se fossem espiritualmente limitados. Mas você não foi chamado para viver assim. O Espírito Santo não habita em você por acaso. Ele te deu algo único, valioso, estratégico, para que você cumpra uma missão que só você pode realizar. E o mais impactante, esse dom pode estar adormecido, sufocado pelo medo, pelas comparações ou pela falta de ensino. Mas a partir de hoje, isso vai mudar. Neste vídeo, você vai entender quais são os dons do Espírito, como identificá-los na sua vida, como desenvolvê-los com maturidade e como colocá-los em prática para cumprir o propósito de Deus para você. Você vai se surpreender ao perceber que dons não são apenas para crentes especiais, eles são para todos os que creem, inclusive você. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai descobrir aqui tem o poder de destravar sua caminhada espiritual e transformar a forma como você enxerga seu chamado. Não pule nada. O que você vai aprender agora é o que muitos levaram anos para entender, e você vai absorver em poucos minutos. O que são os dons do Espírito Santo? Muita gente confunde talento com dom, mas quando a gente se aprofunda na palavra, logo percebe que os dons do Espírito Santo vão muito além de habilidades humanas. Eles são manifestações sobrenaturais concedidas por Deus para o benefício do corpo de Cristo. Não são algo que se aprende numa faculdade ou se herda dos pais. São presentes do Espírito, dados conforme a vontade dele. Como está em 1 Coríntios 12, 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Isso quer dizer que ninguém recebe um dom apenas para si mesmo, mas para servir. E aí já começa uma grande lição. Dom é serviço, é responsabilidade. Enquanto os talentos podem brilhar nos palcos do mundo, os dons espirituais brilham nos bastidores da alma. Eles operam onde o olhar humano muitas vezes não alcança. Alguém com o dom de intercessão, por exemplo, talvez nunca suba num púlpito, mas sustenta ministérios inteiros com suas orações. Outro com o dom de misericórdia pode transformar uma visita silenciosa a um hospital em um ato de cura emocional. E isso não se ensina com técnica, mas se recebe por graça. É como se o céu tocasse a terra por meio de pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias. Os dons também não são sinais de superioridade espiritual. Uma pessoa com um dom não é mais amada por Deus do que outra que não o descobriu ainda. Isso é fundamental entender logo no início da jornada. Tem muita gente por aí querendo dom como status, quando na verdade o dom é um chamado à humildade. É como lavar os pés do próximo quando ninguém está vendo. Aliás, os dons revelam o coração de Deus mais do que qualquer cargo ou posição. O dom não nos exalta, ele nos empurra a servir. Há uma diferença sutil, porém profunda, entre dons naturais e dons espirituais. Um bom orador pode ser apenas um comunicador nato, enquanto o outro que gagueja pode, cheio do Espírito, abrir bocas e corações com a unção da profecia. É aí que entra a diferença. O natural depende da capacidade humana, o espiritual, da vontade e do poder de Deus. Quando Pedro pregou em Atos 2 e milhares se converteram, aquilo não era talento, era o dom operando em sua plenitude. E veja, ele era um pescador, não um mestre da oratória. É importante lembrar que os dons vêm com um propósito, e não qualquer propósito. Eles existem
para que o reino de Deus avance. Deus não dá dons para serem guardados numa prateleira espiritual. Eles foram dados para serem usados. Um dom escondido é como uma lâmpada debaixo da cama, ilumina nada. E Jesus foi claro quando disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,16. Ou seja, os dons são luz acesa em um mundo que vive em sombras. Quem começa a identificar seu dom percebe uma inquietação santa, uma vontade constante de se doar mais, de fazer diferença real. Isso pode surgir em momentos simples. Pode ser no desejo de consolar alguém no metrô, no impulso de ajudar uma senhora a atravessar a rua, ou até na coragem inesperada de falar de Jesus no ambiente de trabalho. O Espírito sopra onde quer, e quando sopra, ninguém fica do mesmo jeito. E o mais bonito, quando você obedece, o dom floresce. E floresce mesmo, em solo fértil de coração disponível, o dom cresce como árvore plantada junto às águas. Tudo isso só faz sentido quando entendemos que esses dons não vêm de nós, mas são derramados do alto, são fruto de uma promessa. Uma promessa que foi feita pelo próprio Cristo, pouco antes de subir aos céus, e que mudou para sempre a vida daqueles que creram. E é justamente sobre essa promessa e o que aconteceu depois que ela foi cumprida que a próxima parte dessa jornada vai revelar. A promessa e o derramamento do Espírito, pouco antes de ser elevado aos céus, Jesus fez uma promessa que, aos olhos humanos, parecia misteriosa, mas que carregava o poder de transformar o mundo inteiro. Ele disse aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Naquela hora, eles ainda não compreendiam o que isso significava. O Mestre estava partindo, e mesmo com tantas palavras de encorajamento, o clima era de saudade. Mas havia algo nas palavras de Jesus que incendiava a esperança. Ele não os deixaria sozinhos. E mais do que isso, ele enviaria o próprio Espírito de Deus para habitar neles. O cumprimento dessa promessa aconteceu de forma espetacular. Era o dia de Pentecostes, uma das festas mais importantes para os judeus, quando Jerusalém se enchia de peregrinos de todos os cantos. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu a casa onde estavam reunidos os seguidores de Cristo. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. Não era histeria, não era encenação, era o céu rompendo com força sobre a terra, era o Espírito Santo tomando lugar no coração dos homens. A partir daquele momento, tudo mudou. Pedro, que havia negado Jesus dias antes, agora se levantava com ousadia diante de uma multidão, pregando com autoridade e poder. 3.000 pessoas se converteram com uma única mensagem. Isso não se aprende em seminário teológico, é obra direta do Espírito. E assim, o que antes era um pequeno grupo de discípulos assustados, tornou-se uma força imbatível. O dom não apenas capacitava, ele inflamava. Cada homem e mulher cheio do Espírito se tornava uma chama viva, carregando a presença de Deus por onde andava. Esse derramamento não foi uma experiência isolada para aquela geração. Em Atos 2:39, Pedro declarou: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso inclui você hoje. Essa verdade precisa ser vivida. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes continua agindo, guiando, capacitando e transformando. Não é um relato antigo, é um convite atual. E quantas vezes, no meio das nossas lutas, esquecemos que temos acesso a essa promessa viva? E o mais interessante é que o Espírito não veio apenas para fazer barulho ou provocar emoções passageiras.
Ele veio para nos equipar, para nos moldar à imagem de Cristo e nos tornar úteis para o reino. A partir do derramamento, os dons começaram a se manifestar em diversas formas: profecias, curas, línguas, discernimentos. Cada dom com seu propósito, cada manifestação com um objetivo claro. Não era espetáculo, era capacitação para servir. Era como se o céu estivesse treinando seus embaixadores para o serviço mais importante do mundo. Muitos ainda vivem como se essa promessa tivesse prazo de validade. Limitam a ação do Espírito aos tempos bíblicos, como se Deus tivesse fechado as torneiras do sobrenatural. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O Espírito continua sendo derramado sobre toda a carne. Jovens têm visões, velhos sonham, e servos e servas profetizam, como profetizado por Joel e reafirmado por Pedro naquele mesmo dia. A promessa é permanente, o Espírito é presente e o convite é pessoal. Recebei o Espírito Santo. E é justamente a partir dessa presença ativa do Espírito que começamos a compreender por que os dons são tão essenciais. Eles não são adereços espirituais, são engrenagens vivas que mantêm o corpo de Cristo funcionando com saúde. A questão agora é: como esses dons operam na comunidade cristã? É isso que vamos explorar a seguir. A importância dos dons no corpo de Cristo. Imagine um corpo humano em que os olhos querem ser mãos, os pés decidem parar e o coração resolve bater quando quiser. Seria o caos, certo? Pois assim também é com a igreja, o corpo de Cristo, quando os dons espirituais são ignorados ou mal compreendidos. Em 1 Coríntios 12:7, Paulo afirma: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ninguém foi esquecido, todos receberam algo. O problema é que muitos ainda não reconhecem o que têm nas mãos, ou pior, acham que o dom do outro é mais valioso que o seu. Mas não é competição, é cooperação. O corpo precisa de todos, os membros funcionando bem para se manter saudável. O dom de ensino não é mais importante que o dom de serviço. Aquele que ora em silêncio pela madrugada tem tanto valor quanto quem prega diante de milhares. Uma faxina feita com amor na casa de alguém que precisa pode ser mais poderosa que um sermão mal intencionado. Os dons não se medem pela visibilidade, mas pela fidelidade. Quando cada um ocupa seu lugar com alegria, a igreja avança com força e equilíbrio. E é aí que o reino de Deus se torna visível, no cuidado, na entrega, no serviço mútuo. Muitas vezes, quem tem um dom mais discreto se sente inferior, como se fosse menos espiritual. Mas essa é uma mentira que o inimigo adora espalhar. Ele sabe que um corpo bem ajustado é uma ameaça real ao seu reino de trevas. É por isso que ele tenta fazer com que a mão inveje o pé e o ouvido queira ser a boca. Quando entendemos que os dons são complementares e não concorrentes, o ambiente muda. O Espírito gera unidade onde antes havia comparação. E essa unidade produz um testemunho que o mundo não consegue ignorar. Quer ver um exemplo prático? Imagine uma igreja onde há alguém com o dom de hospitalidade que recebe os visitantes com carinho. Outra pessoa, com dom de ensino, prepara uma aula edificante. Alguém com dom de intercessão ora por cada participante, enquanto um com dom de serviço arruma as cadeiras com zelo. Essa harmonia invisível é o que torna o ambiente acolhedor, leve e espiritualmente fértil. E o mais bonito é que muitas vezes quem está chegando nem entende porque se sente tão tocado. Mas é o corpo funcionando com os dons no lugar certo. Os dons também protegem o corpo. Sim, eles servem como uma rede de segurança espiritual. Alguém com dom de discernimento pode perceber ataques invisíveis. Outro, com dom de exortação, pode trazer palavras firmes na hora certa.
O dom de sabedoria evita decisões precipitadas, enquanto o dom de fé sustenta os que estão quase desistindo. Não é exagero dizer que muitas igrejas só permanecem de pé porque há gente com dons silenciosos, sustentando tudo por trás dos bastidores. É como uma estrutura que ninguém vê, mas sem a qual nada se mantém de pé. Paulo usa a imagem do corpo não apenas para ensinar sobre unidade, mas também para mostrar que há honra em cada parte. Em 1 Coríntios 12, 22, 23, ele diz que até os membros que parecem mais fracos são indispensáveis e que os menos honrosos devem ser tratados com mais respeito. Isso é uma revolução de pensamento. Enquanto o mundo valoriza aparência e palco, Deus valoriza coração e obediência. O dom que parece pequeno, quando ativado com fé, pode se tornar a peça-chave de um mover extraordinário. O segredo é não menosprezar o que o Espírito distribuiu. Tudo isso mostra que os dons não são só bênçãos pessoais, são mecanismos vivos que mantêm a igreja operante. Cada dom é uma resposta de Deus para uma necessidade real da comunidade. E é nesse ponto que começamos a entender como esses dons são agrupados e manifestados em formas específicas. Vamos olhar mais de perto os dons de revelação. Os dons de revelação. Entre os dons do Espírito Santo, existem aqueles que tocam áreas tão sensíveis e profundas que, quando operam, é como se Deus estivesse sussurrando algo direto ao coração. Esses são os dons de revelação. Eles não vêm para alimentar a curiosidade humana, mas para trazer direção, proteção e edificação. Quando alguém recebe, por exemplo, uma palavra de sabedoria, aquilo pode evitar uma tragédia, curar uma crise familiar ou abrir os olhos de quem está prestes a tomar uma decisão desastrosa. É como se o próprio céu apontasse o caminho. E quem já foi alcançado por esse tipo de dom sabe o quanto ele pode ser transformador. A palavra de sabedoria não é apenas um bom conselho. É uma estratégia celestial que resolve o impossível. Ela revela a melhor forma de agir, mesmo diante de situações complexas. Em Atos 6, quando houve um conflito entre os grupos da igreja primitiva, foi essa sabedoria espiritual que guiou os apóstolos a escolher homens para servir, pacificando a situação. Hoje, essa palavra pode surgir em meio a uma conversa simples com alguém que está confuso ou numa reunião em que decisões difíceis precisam ser tomadas. Deus ainda fala, e fala com precisão, mas é preciso ouvir com reverência. Já a palavra de conhecimento revela fatos ocultos, coisas que a mente humana jamais saberia sozinha. Jesus usou esse dom com a mulher samaritana, quando revelou detalhes da sua vida que a surpreenderam e tocaram seu coração. João 4,18. Nos dias atuais, Deus pode revelar onde está a dor de alguém, ou trazer à luz algo que precisa ser tratado. Mas atenção! Esse dom não é para expor ou humilhar, e sim para curar e restaurar. Quando operado com amor e humildade, ele derruba fortalezas e leva ao arrependimento verdadeiro. É como acender uma luz suave no cômodo escuro da alma. O dom de discernimento de espíritos é igualmente vital, especialmente num tempo em que nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. Ele permite identificar o que está por trás de uma manifestação ou de uma situação. Pode revelar se algo é divino, humano ou maligno. Já pensou no quanto isso é importante em aconselhamentos, decisões ministeriais ou até mesmo em relacionamentos? Há pessoas que atraem, mas carregam intenções perigosas. O discernimento não julga pela aparência, ele enxerga o invisível. É um dom que protege, alerta e, quando necessário, confronta com amor. Esses dons não devem ser buscados por vaidade, mas por zelo com a obra de Deus.
Quando o coração está limpo e disponível, o espírito encontra espaço para agir. E aqui entra algo muito importante. Os dons de revelação exigem maturidade espiritual. Não basta ouvir algo do espírito, é preciso saber o que fazer com aquilo. Uma revelação mal administrada pode ferir ao invés de curar. Por isso, quem deseja operar nesses dons precisa caminhar em oração constante, mergulhar na palavra e ter mentores espirituais que ajudem a discernir o tempo e a forma certa de agir. No ambiente certo, os dons de revelação se tornam pontes entre o céu e a terra. Eles fortalecem comunidades, evitam escândalos, expõem armadilhas e restauram o quebrado. Já vi pessoas voltarem a ter esperança depois de receberem uma palavra certeira. Já ouvi testemunhos de líderes que evitaram grandes erros por discernirem o espírito por trás de uma situação. E o mais incrível, muitas vezes, quem foi usado nem percebeu a profundidade do que disse, porque quem opera o dom é o espírito, não o ego. Basta obedecer e deixar Deus fazer. Esses dons de revelação, quando somados a outros dons, geram um mover ainda mais poderoso. E entre os dons que mais impressionam estão aqueles que tocam diretamente o impossível. Curas, milagres e uma fé que desafia a lógica humana. São os chamados dons de poder que vamos explorar agora. Os dons de poder, algumas manifestações do Espírito Santo, simplesmente fazem os joelhos dobrarem. Os dons de poder são como terremotos espirituais. Eles abalam, restauram e fazem o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Entre esses dons está o dom da fé, mas não é aquela fé comum que todos os cristãos carregam para viver. É uma fé sobrenatural, repentina, quase inexplicável. Uma confiança inabalável que vem do alto, invade o coração e declara: vai acontecer, porque Deus já fez. É a fé que move montanhas, a fé que desafia diagnósticos, que transforma o fim da linha em ponto de partida. Esse tipo de fé já apareceu muitas vezes nas Escrituras. Lembra quando Pedro viu o coxo na porta do templo e disse: não, tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Atos 3:6. Aquilo não foi só compaixão, foi o dom de fé em ação. Hoje em dia, esse mesmo dom pode se manifestar quando alguém declara cura sobre um enfermo em nome de Jesus. Ou quando uma pessoa ousa acreditar por algo que ninguém mais acredita. É aquele momento em que o impossível é dito com a mesma naturalidade de quem diz bom dia. Outro dom que carrega esse peso sobrenatural é o dom de curas. E sim, a Bíblia diz curas no plural, porque Deus opera de formas diferentes, em tempos diferentes, para enfermidades diferentes. Há curas físicas, emocionais, espirituais. Já vi pessoas serem libertas de dores crônicas em momentos de oração simples, mas fervorosa. Já ouvi testemunhos de quem saiu da depressão sem explicação clínica após um mover de oração num grupo pequeno. Deus cura sim e continua usando seus filhos como canais dessa restauração. Mas é Ele quem faz. Sempre foi. Já o dom da operação de milagres vai além do natural. Não é algo que possa ser previsto ou replicado por métodos humanos. É a intervenção direta de Deus nas leis da criação, como quando Jesus multiplicou os pães ou acalmou o mar, como quando Paulo orou por um jovem que caiu da janela e ele voltou à vida, Atos 29:12. São sinais que gritam ao mundo que Deus está presente, que Ele ainda reina e que nada é impossível para Ele. E por incrível que pareça, há momentos em que pessoas comuns, usadas por Deus, são instrumentos desses milagres. Mas atenção, esses dons de poder não existem para fazer show. Eles não são fogos de artifício espirituais.
Cada manifestação carrega um propósito: glorificar a Deus, edificar a igreja e fortalecer a fé dos que creem. Quando um milagre acontece, ele precisa apontar para Jesus, não para o homem que foi usado. Infelizmente, já vimos muitos abusos nesse campo. E é por isso que o dom precisa vir acompanhado de maturidade, humildade e zelo. O poder sem amor vira espetáculo, mas o poder com amor vira salvação. Esses dons, quando ativados com equilíbrio e direcionamento, geram uma revolução no ambiente espiritual. Eles inspiram confiança, acendem a fé dos que estavam apagados e abrem portas para que outros dons também se manifestem. Já reparou como, depois de um milagre ou uma cura, muitas vezes surge uma palavra profética ou um mover de línguas e interpretação? É como se o Espírito começasse a orquestrar um concerto sobrenatural. Ele começa com um ato de poder e segue conduzindo com revelação e inspiração. E por falar em inspiração, há dons que fluem diretamente da boca e do espírito daquele que é usado. São os dons de fala, profecia, línguas e interpretação. E quando eles aparecem, o céu literalmente começa a falar. Vamos mergulhar neles agora. Os dons de fala inspiracionais. Quando Deus quer falar diretamente com seu povo, ele pode escolher diversas formas, mas há 3 dons do Espírito que dão voz ao céu de maneira clara, poderosa e surpreendente: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses dons são chamados inspiracionais porque fluem através da inspiração direta do Espírito. Eles não são construídos com raciocínios ou planejamentos humanos. Eles vêm do alto, muitas vezes de forma espontânea, para edificar, consolar e exortar o povo de Deus. 1 Coríntios 14:3. São como cartas do Pai, escritas no momento exato e entregues na hora certa. A profecia, por exemplo, é uma das formas mais preciosas de Deus se comunicar com clareza. E não se trata apenas de prever o futuro, como muitos pensam. A verdadeira profecia traz direção, confirma caminhos, revela o coração de Deus e muitas vezes confronta com amor. Uma palavra profética liberada com temor e humildade pode restaurar uma alma abatida, acalmar um coração ansioso ou até redirecionar uma vida inteira. Já presenciei palavras proféticas tão certeiras que quebraram correntes emocionais em instantes. Quando é Deus que fala, não resta dúvida. A alma reconhece a voz do Criador. O dom de variedade de línguas pode parecer estranho para alguns, mas é um dos sinais mais emblemáticos do mover do Espírito. Em Atos 2, línguas foram a primeira manifestação visível no dia de Pentecostes. Há momentos em que alguém fala em línguas e está orando diretamente a Deus em um idioma celestial. Outras vezes, a língua pode ser de uma nação real, desconhecida por quem fala, mas perfeitamente compreendida por quem ouve, como aconteceu naquele dia em Jerusalém. É o Espírito ultrapassando barreiras humanas para que o nome de Jesus seja exaltado. Mas onde há variedade de línguas, o dom de interpretação se torna essencial. Paulo orienta em 1 Coríntios 14 que, se houver mensagem em línguas em público, ela deve ser acompanhada de interpretação para que todos sejam edificados. A interpretação não é uma tradução literal, mas uma compreensão espiritual da mensagem. E aqui entra um cuidado. Quem interpreta precisa estar conectado ao Espírito, com o coração limpo, livre de vaidade ou pressa. Uma interpretação bem dada pode incendiar a fé, trazer lágrimas de cura e revelar segredos que só Deus conhecia. Esses dons exigem sensibilidade. Não se trata de simplesmente ter algo para falar. É sobre ouvir a voz do Espírito e falar apenas o que ele direciona. Muitos já erraram por querer forçar uma profecia ou imitar línguas que não vieram de Deus. O resultado? Confusão, incredulidade e até feridas. Mas quando esses dons são operados com discernimento e amor,
Eles se tornam pontes entre o céu e o coração humano. O ambiente se enche de reverência. As pessoas se calam e todos sabem: Deus está ali. E sim, qualquer pessoa cheia do Espírito pode ser usada nesses dons, mas isso exige intimidade, tempo com Deus e disposição para obedecer. Não se trata de se sentir pronto, mas de estar disponível. É possível começar com orações em línguas particulares e depois ser movido a falar publicamente conforme o Espírito direciona. É possível receber uma palavra profética num momento de devocional e, mais tarde, ser instruído a entregá-la a alguém. O segredo está em ouvir mais do que falar, e falar apenas quando for a voz do céu. Esses dons de fala criam uma conexão direta entre Deus e seu povo. Eles alimentam a alma com palavras vivas, renovam a esperança e quebram cadeias que a lógica não alcança. Mas para que esses dons fluam com sabedoria, é preciso também entender a diferença entre aquilo que o Espírito nos dá para usar e aquilo que ele gera em nosso caráter. Vamos agora refletir sobre essa diferença entre fruto e dom. A diferença entre fruto e dons do Espírito, uma das maiores confusões que muitos cristãos enfrentam é entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Ambos são obras do Espírito Santo, mas com finalidades completamente diferentes. Os dons são capacitações sobrenaturais para o serviço e edificação da igreja. Já o fruto é o caráter de Cristo sendo formado dentro de nós. Enquanto os dons dizem respeito ao que fazemos em nome de Deus, o fruto revela quem estamos nos tornando nele. Paulo deixa isso bem claro em Gálatas 5, 22, 23, ao listar o fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É possível alguém ser altamente usado nos dons e ainda assim ter um caráter desajustado. Já vimos isso, infelizmente, com líderes talentosos que caíram porque não tinham domínio próprio ou mansidão. Por isso, o fruto não pode ser ignorado. Um dom pode atrair pessoas, mas é o fruto que sustenta relacionamentos. Um dom pode abrir portas, mas é o fruto que impede escândalos. O Espírito nos equipa por fora com os dons, mas também trabalha por dentro com o fruto. E os dois precisam caminhar juntos, como asas de um mesmo propósito. Imagine uma árvore cheia de galhos, com folhas lindas, mas sem fruto. Agora imagine outra talvez mais discreta, mas com frutos maduros e saudáveis. Qual delas você escolheria? É assim que o Senhor vê o coração de seus filhos. Ele se alegra quando vê o fruto sendo gerado com paciência e constância. Afinal, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não são pelas pregações mais eloquentes ou pelas orações mais longas, mas pelos frutos do dia a dia, pela bondade num momento de raiva, pela paz em meio ao caos, pela fidelidade quando ninguém está olhando. Muitos buscam os dons, mas negligenciam o fruto. Querem profetizar, mas não suportam esperar. Querem curar, mas não sabem perdoar. O Espírito Santo não está interessado apenas no que você pode fazer, mas no que você está se tornando. Um cristão maduro não escolhe entre dons ou fruto, ele busca ambos com intensidade. Ele entende que os dons fluem melhor quando o terreno do coração está limpo, fértil, tratado com humildade e arrependimento constante. Os dons brilham por um tempo. O fruto, por outro lado, permanece. Quer saber se o fruto está sendo gerado em sua vida? Observe como você reage quando é contrariado. Veja como lida com o erro dos outros, como age diante de críticas ou como trata quem não pode te oferecer nada em troca. A ausência de amor ou domínio próprio pode ser o sinal de que o fruto ainda está verde. Mas não desanime, o fruto não nasce pronto.
ele amadurece com o tempo, com oração, leitura da palavra, convivência com outros cristãos e, principalmente, com a presença diária do Espírito em sua jornada. Já os dons, por serem presentes de Deus, podem ser ativados de forma imediata, mas sem o fruto, eles correm o risco de virar ferramentas perigosas. Já pensou numa pessoa com dom de profecia, mas sem amor? Ou alguém com dom de cura, mas cheio de orgulho? Paulo alertou severamente sobre isso em 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. O amor é o primeiro fruto citado em Gálatas, e não por acaso. É o solo onde todos os outros crescem. É o selo de autenticidade de qualquer dom verdadeiro. Entender essa diferença é essencial para seguir a jornada espiritual com equilíbrio. Mas não basta entender. É preciso descobrir o que o Espírito te deu. Afinal, como usar um dom que você nem sabe que tem? E é justamente sobre como reconhecer seu dom espiritual que vamos conversar a seguir. Como saber? Qual é o seu dom espiritual? Descobrir o dom que o Espírito Santo plantou em você é como encontrar uma chave que abre portas espirituais específicas e muitas vezes decisivas. Mas essa descoberta não costuma acontecer de forma mágica ou instantânea. Na verdade, ela é fruto de observação, sensibilidade espiritual e disposição para servir. Uma boa dica é prestar atenção àquelas situações em que você se sente impulsionado a agir com naturalidade, e o resultado gera edificação em outras pessoas. Esse é um sinal forte de que ali existe um dom operando. O dom espiritual se revela mais na prática do que na teoria. Às vezes, as pistas estão nas reações das pessoas. Já notou como alguns amigos sempre te procuram quando precisam de conselhos? Talvez aí esteja o dom de sabedoria. Ou como sua oração toca de forma profunda os corações. Pode ser o dom de intercessão. Se você se sente impulsionado a cuidar dos que sofrem, sem buscar reconhecimento, talvez seja o dom de misericórdia. O Espírito trabalha em silêncio muitas vezes, e cabe a você observar essas pistas do céu no seu cotidiano. O dom não aparece com rótulo, mas com fruto e impacto. Outro fator essencial é a oração. Perguntar diretamente ao Espírito Santo qual é o seu dom pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. Ele deseja revelar isso, porque o dom é parte da missão que ele te confiou. Ore com sinceridade, peça discernimento e mantenha o coração atento às respostas, que podem vir por sonhos, confirmações de líderes ou pela paz que brota quando você serve em determinada área. Em vez de ficar esperando uma revelação grandiosa, comece a servir onde há necessidade. Deus costuma revelar dons enquanto a pessoa caminha. Além disso, a comunidade cristã tem um papel precioso nessa descoberta. Líderes espirituais, pastores e amigos de caminhada muitas vezes percebem dons em você que você mesmo ainda não vê. Eles são como espelhos espirituais que refletem aspectos do seu chamado. Se alguém te disser, você tem algo diferente quando ministra, ou sua presença traz paz naquele grupo, leve a sério. Isso pode ser a confirmação que você tanto pediu em oração. Deus usa o corpo para revelar dons dentro do corpo, e isso é uma das belezas da comunhão. Também é importante experimentar. Participe de ministérios diferentes dentro da igreja. Tente ajudar na recepção, na intercessão, no cuidado com os necessitados, no louvor, nos bastidores. Aos poucos, você vai perceber onde flui com mais naturalidade. O dom não é um fardo, é um fluir. Quando você o encontra, a leveza, mesmo diante dos desafios. E por falar nisso, estar fora do lugar do seu dom pode ser cansativo, confuso, frustrante. Mas quando você o descobre, tudo começa a fazer mais sentido, inclusive as batalhas que enfrentou até aqui.
Muitos têm medo de descobrir seu dom e não saber como usá-lo. Mas acredite, se Deus te deu, Ele também vai te ensinar a usar. É como uma semente. Você não planta e espera que amanhã dê fruto. Primeiro vem o broto, depois os galhos. Só então os frutos aparecem. Confie no processo. Tenha paciência. Com você. E lembre-se, não existe dom pequeno ou grande. Existe dom ignorado e dom ativado. E quando você ativa, algo no mundo espiritual muda. Há um encaixe, uma liberação. E o reino de Deus se alegra. E ao reconhecer esse dom, o próximo passo é entender o porquê você o recebeu. Afinal, será que o dom espiritual está relacionado com o seu chamado de vida? Será que há uma conexão entre o que você faz com o que você nasceu para ser? Vamos mergulhar nessa resposta agora. Dons e chamado. Como se relacionam? Poucos cristãos percebem logo de cara que seus dons espirituais estão diretamente conectados ao propósito de vida que Deus desenhou para eles. Mas essa conexão existe e é mais profunda do que parece. O dom que o Espírito te concedeu não é aleatório, nem uma escolha baseada em preferência. Ele está alinhado com o chamado específico que Deus sonhou para você desde o ventre materno. Quando Paulo escreve em Romanos 11, 29, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, ele não está apenas destacando a permanência do dom, mas a sua ligação com o propósito eterno. O dom é a ferramenta, o chamado é a missão. Imagine um pedreiro recebendo uma colher de pedreiro. Não é à toa. Deus não entrega uma espada a um jardineiro, nem uma pena a um guerreiro de campo. Quando Ele concede um dom, Ele está revelando parte do plano. Um dom de ensino, por exemplo, aponta para um chamado de discipular, formar, instruir. Já o dom de misericórdia pode indicar um chamado para cuidar dos quebrados, dos esquecidos, dos feridos da alma. Não se trata de rótulos ou títulos, mas de sinais do céu sobre a estrada que você deve trilhar. A descoberta do dom pode, muitas vezes, ser a primeira pista concreta do seu chamado. Quando alguém começa a operar com frequência em determinado dom, um desejo começa a brotar. O desejo de fazer aquilo com mais intensidade, de se entregar mais. E é justamente aí que o chamado começa a tomar forma. Um jovem que evangeliza com paixão talvez esteja sendo direcionado para missões. Uma mulher que aconselha com sabedoria pode estar sendo chamada para ser mentora espiritual. O dom revela a direção, o chamado revela o destino. Mas atenção, o dom abre portas, o caráter sustenta. Já ouvi essa frase de grandes homens de Deus, e ela é uma verdade inegociável. Quantos já vimos com dons poderosos que não conseguiram sustentar o chamado por falta de maturidade? A unção pode atrair holofotes, mas só o caráter vai manter você de pé lá em cima. Por isso, antes de correr atrás de reconhecimento, corra para o altar. O chamado exige entrega, renúncia, obediência. E quanto mais alto Deus te levar, mais fundo Ele vai querer trabalhar em você. Nem todo chamado vai acontecer no púlpito ou em posição de liderança visível. Há chamados silenciosos que brilham nos bastidores, mas são cruciais no reino. O chamado para interceder, para sustentar financeiramente, para cuidar de órfãos, para acolher estrangeiros. Deus distribui missões com sabedoria e amor, e cada um é chamado para um tipo específico de colheita. O importante é não tentar viver o chamado do outro, mas se aprofundar na missão que Deus escreveu exclusivamente para você. Só ali haverá plenitude. E vale lembrar, chamado não é algo que você cria, é algo que você responde. Você não escolhe o que quer ser no reino como se estivesse numa prateleira. Você escuta, você sente, você obedece. O Espírito sopra e você se movimenta. É nesse processo que a identidade espiritual se firma e a vida cristã ganha um novo sentido.
O vazio existencial vai embora quando o cristão entende o motivo pelo qual foi levantado e começa a andar nele com coragem e fé. Uma vez que o dom é reconhecido e o chamado começa a se desenhar, surge uma nova necessidade, um ambiente seguro onde isso possa crescer. E é exatamente aqui que entra o papel essencial da igreja na formação e desenvolvimento espiritual de quem está pronto para servir. O papel da igreja no desenvolvimento dos dons, descobrir um dom é maravilhoso, mas desenvolvê-lo exige mais do que boa vontade, exige ambiente, estrutura, acompanhamento. E é justamente aí que a igreja, como corpo vivo de Cristo, entra com um papel decisivo. Ninguém floresce sozinho, nenhum dom amadurece isolado. O Espírito concede dons individuais, mas sempre com uma finalidade coletiva. A igreja local é como um jardim espiritual. É onde as sementes são plantadas, regadas, podadas e preparadas para frutificar no tempo certo. Fora do jardim, o crescimento se torna raso e arriscado. O primeiro passo que a igreja oferece é o discipulado. Um novo convertido, cheio de sede por Deus, pode até receber dons de forma rápida, mas sem ensino, corre o risco de se perder na empolgação. Um discipulador bem preparado é como um jardineiro espiritual, que ajuda o cristão a entender o que está acontecendo com ele. Já vi jovens com dons de cura sendo ensinados com base bíblica e, em pouco tempo, orando com autoridade em hospitais. O discipulado dá raízes. Ele firma a fé e alinha o dom com a palavra. Além disso, a igreja precisa criar espaços onde os dons possam ser colocados em prática. Não adianta pregar sobre dons se não há oportunidades para exercê-los. Pequenos grupos, ministérios específicos, visitas aos enfermos, aconselhamento, intercessão, são todos terrenos férteis para o dom se manifestar com propósito. E quando a liderança espiritual dá liberdade com sabedoria, o espírito se move com fluidez. O importante é ter equilíbrio, nem repressão nem bagunça. A prática com supervisão traz segurança e crescimento. Um outro ponto fundamental é o testemunho. Dons não são apenas palavras ou gestos. Eles geram frutos, e esses frutos precisam ser observados e validados pela comunidade. É a igreja que confirma. Esse irmão realmente tem um dom de ensino, ou aquela irmã é constantemente usada em discernimento. Essa confirmação não deve ser vista como vaidade, mas como segurança. No reino de Deus, ninguém é autodeclarado. É o corpo que reconhece, encoraja e envia. Quando há honra mútua, o dom prospera e serve mais pessoas. A igreja também é lugar de correção. Sim, porque dons mal direcionados podem se tornar perigosos. Já vimos casos de manipulação espiritual disfarçada de profecia, ou curas prometidas onde não havia direção de Deus. A liderança da igreja, com sabedoria e amor, tem a função de podar o exagero, alinhar a motivação e proteger a pureza da manifestação. E quem ama a verdade aceita essa correção como parte do crescimento. Maturidade espiritual é saber ouvir e ajustar o rumo sem perder a essência do que Deus entregou. Não menos importante, a igreja fornece comunhão. Um dom é sempre mais eficaz quando cercado por outros dons. O que seria de um profeta sem um intercessor, de um mestre sem um evangelista? A comunhão fortalece, protege, completa. Quando os membros se apoiam, o corpo avança. E mais, a comunhão proporciona encorajamento nos dias difíceis. Afinal, até quem tem um dom precisa de apoio, cuidado e oração. O ambiente da igreja é, portanto, mais do que estrutura. É abrigo, é lar, é oficina espiritual. Mas mesmo dentro da igreja, existem bloqueios que impedem muitos cristãos de usarem os dons que receberam. Medo, insegurança, comparações. E até feridas antigas paralisam.
E agora que o terreno foi preparado, precisamos olhar de frente para esses obstáculos que silenciam tanta gente chamada por Deus. Obstáculos espirituais que impedem o uso dos dons. Não é por falta de dom que muitos cristãos estão parados. É por causa dos bloqueios internos que se acumulam ao longo da caminhada. O Espírito Santo distribui dons livremente, mas há corações que não conseguem avançar por medo, incredulidade ou comparações destrutivas. O medo é paralisante. Ele diz, e se eu errar? Ou, e se me julgarem? Mas em 2 Timóteo 1:7, Paulo afirma, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o medo não vem de Deus. E quando o dom é sufocado por ele, todo o corpo sofre. A incredulidade é outro inimigo sutil. Tem gente que até sabe que tem um dom, mas simplesmente não acredita que pode ser usado por Deus. Mas eu nem oro tão bem. Ou tem gente muito mais preparada do que eu. Essa falsa humildade, na verdade, é uma forma disfarçada de incredulidade. Quando Moisés disse que não sabia falar, Deus respondeu com firmeza, quem fez a boca do homem? Êxodo 4:11. A incredulidade fecha portas que o Espírito já escancarou. O dom não depende de perfeição, mas de disposição. A comparação também é um sabotador frequente. A pessoa olha o dom do outro e começa a sentir que o seu é pequeno, irrelevante ou menos espiritual. Mas Deus não distribui dons com base em performance, e sim com base em propósito. Quando um olho tenta ser ouvido, ou quando o pé tenta imitar a mão, o corpo todo perde eficiência. Cada dom é uma engrenagem essencial. A cura para isso é a gratidão, agradecer pelo que recebeu e se alegrar com o que o outro tem. A inveja seca, a gratidão faz florescer. Muitos bloqueios vêm de experiências passadas mal resolvidas. Pessoas que foram ridicularizadas ao tentar usar o dom, que foram silenciadas por líderes inseguros ou até vítimas de abusos espirituais. Essas feridas geram uma espécie de trauma invisível que impede o dom de se manifestar. Mas onde há ferida pode haver cura, e essa cura começa com perdão. Perdoar quem feriu, perdoar a si mesmo por ter parado e buscar restauração através do Espírito e da comunhão com a Igreja. Um dom enterrado ainda pode florescer se for regado com graça. O orgulho também é um obstáculo, e dos mais perigosos. É sutil, se esconde por trás de elogios e até de um aparente zelo espiritual. Quando alguém começa a se achar insubstituível por causa do seu dom, está no caminho do fracasso. Deus resiste aos soberbos. Ele pode até ter dado o dom, mas o vaso continua de barro. A glória sempre será dele. E quando o orgulho entra, o espírito recua. Já vi dons brilhantes se apagarem por conta de um ego inflado. A humildade é o solo onde os dons se multiplicam com segurança. Por isso, o segredo é se manter em constante exame. O coração precisa ser tratado com frequência, como quem cuida de uma casa viva. Orar pedindo que o Espírito revele onde há resistência, buscar aconselhamento e não ter medo de recomeçar. Deus não se arrepende dos dons que dá, mas Ele espera que seus filhos amadureçam para usá-los com sabedoria. Obstáculos existem, sim, mas não para te impedir, e sim para te fortalecer quando forem superados. São parte do processo de lapidação espiritual. E depois que o coração é tratado e o caminho se abre, surge uma pergunta: como usar esses dons com equilíbrio? Como garantir que eles estejam sendo operados com ordem, com amor, sem confusão? É isso que vamos entender. Agora, o uso correto dos dons. Ordem e amor, se os dons são poderosas ferramentas espirituais. O amor é o alicerce que sustenta cada uma delas. Paulo foi direto ao escrever 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. A mensagem é clara.
O dom sem amor perde o sentido, o valor e o propósito. Ele pode até impressionar por fora, mas não transforma nada por dentro. O amor é o filtro, o termômetro e o combustível. É ele que impede que os dons se tornem instrumentos de vaidade ou manipulação. Amor é o que move o céu e deve ser o que move cada dom aqui na terra. Amar, nesse contexto, significa querer o bem do outro, mesmo quando custa o próprio conforto. Significa usar o dom com sensibilidade, respeitando o momento e o coração de quem está recebendo. Já viu alguém profetizar com verdade, mas sem compaixão? A mensagem pode até ser certa, mas sem amor, machuca. O amor dá o tom certo, a medida certa, o tempo certo. Ele protege, constrói, restaura. Ele nunca busca autopromoção. Quando um dom é operado com amor, até a exortação mais firme é recebida com paz. Mas não basta amor, também é preciso ordem. Paulo, ao falar sobre os dons em 1 Coríntios 14, enfatiza: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Ele estabelece diretrizes claras para que os dons não gerem bagunça, competição ou ruído espiritual. Em outras palavras, o espírito é livre, mas nunca desorganizado. Há um tempo de falar e um tempo de calar. Há um momento para profetizar e outro para ouvir. A ordem no uso dos dons não limita o espírito. Ela garante que todos sejam edificados e que Deus receba a glória. A liderança da igreja tem um papel fundamental nisso. Ela atua como guardiã do ambiente espiritual, garantindo que os dons fluam com sabedoria. O pastor, o discipulador, os líderes precisam estar atentos, não para reprimir, mas para conduzir. Já presenciei cultos onde os dons fluíram com tamanha harmonia que a presença de Deus era palpável. Cada palavra, cada manifestação, cada oração seguia uma sincronia que só o Espírito poderia reger. Quando há amor e ordem, o céu se derrama com liberdade e profundidade. Um exemplo prático. Se durante uma reunião 3 pessoas sentem que devem falar em línguas ao mesmo tempo, a orientação bíblica é que apenas 1 ou 2 o façam e que haja interpretação. Isso não é repressão, é maturidade. Da mesma forma, uma palavra profética deve ser julgada, sim, julgada pelos outros. Isso garante que o dom não seja usado de forma irresponsável ou fora do propósito. É assim que se cria um ambiente seguro, onde todos crescem e ninguém se machuca. E aqui entra algo muito precioso. Quando a comunidade respeita os princípios do amor e da ordem, os dons florescem com mais força. As pessoas se sentem livres para servir, porque sabem que há um ambiente de cuidado e não de julgamento. O medo vai embora, a insegurança se desfaz e o espírito encontra espaço para agir com intensidade. Dons são como rios. Eles precisam de leitos bem definidos para fluírem com força, sem transbordar e causar destruição. Amor e ordem formam esse leito. Com esse entendimento, o cenário está preparado para algo ainda mais poderoso: os testemunhos. Porque quando os dons são usados com amor e ordem, os frutos aparecem e as histórias se multiplicam. E são essas histórias que revelam na prática como os dons do Espírito podem mudar vidas de forma radical. Testemunhos de transformação. Através dos dons quando os dons do Espírito se manifestam com amor e ordem, que o invisível se torna visível. A fé dos que assistem se fortalece, a vida de quem recebe se transforma e até o mais cético começa a se perguntar se ali não está mesmo a mão de Deus. Os testemunhos são como ecos do céu, reverberando por toda parte. Já vi pessoas que estavam à beira do suicídio desistirem após ouvirem uma palavra profética que expôs segredos do coração com precisão e ternura. Ali, o Espírito não apenas revelou, mas resgatou.
Era como se o próprio Jesus tivesse falado direto com aquela alma cansada. Em outro momento, numa pequena reunião de oração, uma senhora foi curada de uma dor crônica na coluna que carregava há mais de 20 anos. Não houve barulho, nem empurra. Apenas alguém, com um dom de fé ativado, orou de forma simples, e o milagre aconteceu. Quando ela se levantou, começou a chorar, não pela dor que foi embora, mas porque se sentiu vista por Deus. Aquele gesto curou não só o corpo, mas também a alma que já se sentia esquecida. Os dons têm esse poder. Alcançam camadas que nenhum remédio ou palavra humana alcança. Há também histórias menos chamativas, mas igualmente impactantes. Como o irmão que, com o dom de serviço, reformou a casa de uma viúva sem cobrar nada. Ou a jovem com dom de misericórdia que visita hospitais regularmente e ora com firmeza por desconhecidos. São testemunhos que talvez nunca subam num púlpito, mas que estão escritos nos céus. O impacto dos dons não se mede pelo volume que produzem, mas pela transformação que deixam. Às vezes, uma conversa regada de sabedoria muda o rumo de uma vida inteira. Na Bíblia, encontramos uma infinidade de testemunhos ligados aos dons espirituais. Pedro curando o paralítico, Paulo discernindo um espírito maligno em uma jovem adivinha, Estevão pregando com ousadia mesmo diante da morte. Mas esses mesmos dons continuam ativos hoje, e quem anda cheio do Espírito sabe que os milagres não ficaram presos no tempo. Eles são atuais, acessíveis e acontecem em lares, hospitais, ruas, cultos e encontros simples de oração. Deus continua escrevendo novos capítulos de Atos com aqueles que se dispõem a ser canais. Esses testemunhos não são apenas histórias bonitas para contar, são chamados vivos. Cada vez que ouvimos uma história dessas, algo dentro de nós é despertado. A fé cresce, o medo diminui e a vontade de viver para algo maior se renova. É por isso que contar testemunhos é tão importante. Eles edificam, inspiram e ativam outros dons. Um jovem pode descobrir que tem um dom de cura ao ouvir sobre a experiência de outro. Uma senhora pode se ver com o dom de intercessão ao perceber que suas orações estão mudando realidades. E o mais incrível, ninguém é grande demais ou pequeno demais para viver isso. Deus não escolhe pelo currículo, mas pelo coração. Os dons não são reservados para os supercrentes, mas para todo aquele que crê, se dispõe e caminha com o Espírito. A cada testemunho que ouvimos, somos convidados a crer que nós também podemos ser os próximos a viver ou causar algo assim. A história de transformação do outro se torna o trampolim da nossa própria fé. É assim que a chama se espalha. Diante de tantas provas vivas de que o Espírito Santo continua se movendo com poder, surge uma pergunta que muitos ainda fazem. Será que esses dons ainda são distribuídos hoje? Ou será que foram apenas para a igreja primitiva? Vamos olhar com atenção para essa questão agora. O Espírito Santo ainda distribui dons hoje. Muitos cristãos ainda se perguntam, será que os dons espirituais são para hoje? Essa dúvida nasce, em parte, de ensinos limitados ou experiências frustradas. Mas quando olhamos para a palavra e para o mover real do Espírito ao redor do mundo, a resposta salta aos olhos. Sim, ele ainda distribui dons e continua fazendo isso com sabedoria e poder. Em Atos 2:39, Pedro deixa isso claro. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A promessa não ficou no passado. Ela atravessa gerações. E se você foi chamado por Deus, essa promessa é sua também. Existem duas visões teológicas sobre isso. A cessacionista, que diz que os dons cessaram com os apóstolos, e a continuista, que afirma que os dons continuam até hoje. A Bíblia, no entanto, não afirma em nenhum momento que os dons foram revogados.
Muito pelo contrário, as cartas de Paulo incentivam os cristãos a buscar os dons com zelo e discernimento. O próprio apóstolo escreve: desejai ardentemente os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. Se fossem apenas para o início da igreja, por que estimular sua busca com tanta paixão? E quando a gente olha para o mundo real, os sinais são incontestáveis. Missionários em regiões remotas testemunham curas milagrosas, conversões sobrenaturais e manifestações de dons que não têm explicação lógica. Igrejas em países perseguidos relatam sonhos proféticos, livramentos inexplicáveis e operação de milagres em meio a perseguições. E até mesmo em comunidades simples, em bairros urbanos, há relatos de dons sendo ativados em cultos, grupos de oração e ações evangelísticas. O Espírito Santo não se aposentou. Ele está mais ativo do que nunca. Talvez o que tenha diminuído não seja a distribuição dos dons, mas a sensibilidade das pessoas. Vivemos em uma era em que a distração e o ceticismo andam de mãos dadas. Muitos estão mais preocupados em consumir conteúdo do que em buscar presença. E a presença do Espírito é o lugar onde os dons nascem e florescem. Quando o povo se volta para a oração, o jejum, a adoração sincera e a meditação na palavra, os dons reaparecem, não porque estavam mortos, mas porque finalmente encontram espaço para agir. É importante entender que Deus não distribui dons por obrigação. Ele dá conforme a sua vontade, ao seu tempo, e para cumprir propósitos específicos. Há temporadas em que um dom é mais evidente, outras em que ele se recolhe até que o vaso esteja pronto. Mas o Espírito sempre estará disposto a se mover em um coração disposto. Se você deseja ser usado, pergunte-se: meu coração está disponível? Porque a vontade de Deus é usar você. Não há idade mínima, nem currículo necessário. Só precisa de um sim. E sabe qual é a beleza disso? O Espírito não apenas distribui dons, mas acompanha você em cada passo, ensinando como usá-los, corrigindo quando for preciso e aprofundando sua intimidade com Deus. O dom é só o começo de uma caminhada de parceria divina. É uma jornada em que o céu se envolve com a terra e o ordinário se torna extraordinário. Aqueles que buscam com sinceridade descobrem que os dons não são apenas experiências espirituais, são caminhos vivos de comunhão com o Pai. E à medida que os dons se manifestam, a maturidade precisa crescer junto, porque não basta ter dons, é preciso saber como carregá-los com responsabilidade, humildade e sabedoria. E é sobre esse crescimento que vamos falar agora. Crescendo nos dons espirituais, com maturidade, receber um dom do Espírito Santo é apenas o começo. Um presente dado por Deus com intenção clara. Mas o crescimento nesse dom exige maturidade, perseverança e humildade. Paulo diz em 1 Coríntios 12:31, procurai com zelo os melhores dons. Isso não é uma sugestão casual, é uma convocação espiritual. Crescer no dom envolve buscá-lo com intensidade, estudá-lo à luz da Bíblia, colocá-lo em prática e, acima de tudo, desenvolvê-lo. Com o coração de servo, os dons não são estáticos. Eles amadurecem junto com a pessoa que os carrega. Essa maturidade aparece nas pequenas escolhas do dia a dia. É saber calar quando o Espírito ainda não autorizou falar. É orar antes de agir. É respeitar o tempo de Deus e não se mover por ansiedade. A maturidade reconhece que nem todo dom em alta voltagem é sinal de espiritualidade. Muitas vezes é no silêncio e no zelo que o Espírito opera com mais profundidade. Já vi homens e mulheres crescerem em autoridade espiritual porque, antes de tudo, permitiram que Deus os moldasse no secreto. O poder visível só veio depois da raiz firme. Outro sinal de crescimento é a humildade.
Não existe evolução verdadeira no uso dos dons sem um coração quebrantado. A pessoa madura sabe que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Ela não se orgulha ao ser usada, nem se sente diminuída quando o outro é levantado. Reconhece que está a serviço do reino e se alegra com o avanço coletivo. Crescer no dom é também crescer em graça, em mansidão, em sabedoria para edificar e não apenas impressionar. O Espírito confia mais em quem não busca glória pessoal. A prática constante também é essencial. Assim como um músico precisa ensaiar, quem tem um dom precisa exercitá-lo com frequência. Não se trata de forçar manifestações, mas de se manter disponível. Alguém com dom de ensino pode começar liderando um pequeno grupo. Um intercessor pode se unir a uma equipe de oração regular. Um profeta deve submeter suas palavras a líderes maduros antes de proclamar abertamente. O crescimento vem do uso responsável e consciente. É como afiar uma espada. Quanto mais afiada, mais precisa, mas também mais perigosa se mal usada. Outro ponto-chave é a submissão espiritual. Crescer no dom não te torna independente, pelo contrário, te torna mais consciente da importância de estar debaixo de cobertura espiritual. Isso protege você e os que estão ao seu redor. Um dom maduro se submete, se deixa pastorear, aceita correções. A pessoa que cresce espiritualmente entende que ninguém se desenvolve sozinho. E quanto maior o dom, maior a necessidade de prestação de contas. Isso não é controle, é cuidado. É segurança para que o dom não vire arma. A maturidade também se revela na forma como lidamos com os momentos de silêncio espiritual. Há fases em que os dons parecem não se manifestar com a mesma frequência. Isso não significa que o dom foi retirado, mas que Deus está trabalhando em outras áreas. Nesses momentos, o cristão maduro continua firme, servindo, adorando, esperando. Ele entende que o dom não define sua identidade. O relacionamento com Deus, sim. Crescer no dom é saber que ele é instrumento, mas que o oleiro sempre será mais importante que o vaso. Esse crescimento contínuo prepara o cristão para cumprir algo ainda maior, o propósito de Deus na terra. Porque mais do que ser alguém cheio de dons, o verdadeiro chamado é ser um canal fiel para que o reino de Deus se manifeste por meio desses dons. E é isso que vamos explorar agora. Usando os dons para cumprir o propósito de Deus. Quando os dons do Espírito são reconhecidos, amadurecidos e colocados a serviço com humildade, eles se tornam pontes entre o céu e a terra. Cada dom carregado por um filho de Deus é uma ferramenta específica para realizar uma missão eterna. O dom não foi dado para enfeitar a vida do cristão, mas para torná-lo útil no campo da colheita. É por meio desses dons que o propósito de Deus se revela e se concretiza neste mundo. Como está em 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Usar o dom para cumprir o propósito divino é compreender que você é um canal e não a fonte. O dom passa por você, mas é para o outro. Ele não é uma medalha, mas uma ferramenta. E quando o cristão entende isso, ele começa a viver de maneira mais leve, mais intencional, mais cheia de propósito. A vida deixa de ser sobre como eu me realizo e passa a ser sobre como eu revelo a glória de Deus no que faço. E esse serviço pode acontecer em qualquer lugar. Na igreja, no trabalho, na escola, na rua, no lar. Ser canal de bênção é estar atento às oportunidades diárias que Deus apresenta. Às vezes, o uso do dom está num abraço, numa palavra, num silêncio acolhedor. Outras vezes, está numa pregação que transforma dezenas de vidas. O Espírito Santo age no extraordinário, mas também no simples. E todo dom, quando alinhado ao propósito de Deus, carrega um impacto que vai além do que conseguimos enxergar.
É como jogar uma pedra num lago. O primeiro toque é pequeno, mas as ondas vão longe. E há algo ainda mais profundo. O uso dos dons transforma não apenas quem recebe, mas também quem serve. À medida que você usa o que recebeu, você se torna mais parecido com Cristo. Ele que curava, ensinava, profetizava, intercedia, libertava. Ele que é a própria fonte dos dons, nos chama a sermos extensão da sua obra. E quanto mais caminhamos nessa direção, mais sentido tudo faz. O dom se torna parte da identidade. O chamado vira estilo de vida. O reino de Deus começa a se manifestar em atitudes concretas. Mas não se engane. Usar o dom com responsabilidade envolve sacrifício. Às vezes, será preciso abrir mão do conforto, da agenda, da aprovação dos outros. Mas cada renúncia trará frutos eternos. Quando o cristão assume com coragem o seu papel no reino, ele descobre que a maior recompensa não é o reconhecimento humano, mas o prazer de ver vidas sendo tocadas. Há um gozo espiritual, uma alegria indizível em ser instrumento nas mãos de Deus. Nada se compara a isso. E tudo isso aponta para uma verdade inegociável. O reino de Deus não é construído com talentos humanos, mas com dons espirituais, colocados em movimento por corações obedientes. Cada dom ativado é uma faísca no plano divino. Cada serviço prestado com amor é uma semente de eternidade. O mundo precisa de cristãos cheios do Espírito, conscientes do que carregam e decididos a usar seus dons com intencionalidade. Porque o tempo é curto e a missão é grande, mas o poder já foi dado. E agora que você entendeu o que são os dons, como reconhecê-los, desenvolvê-los e usá-los para cumprir o propósito de Deus, talvez reste uma pergunta martelando aí dentro: e se eu ainda não me sinto pronto? Calma, é aí que entra a introdução desta jornada. Porque antes de qualquer passo, existe uma decisão que muda tudo: os dons do Espírito Santo. Reconhecendo-os e usando-os, agora que você sabe que o Espírito Santo te deu um dom, ou talvez mais de um, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar vivendo como se fosse mais um no meio da multidão? Ou vai assumir a responsabilidade de ser um canal vivo do céu aqui na terra? Talvez esse vídeo tenha sido o empurrão que você precisava para sair do raso e mergulhar de vez no propósito que Deus desenhou para a sua vida. Porque o dom que você carrega é mais do que uma habilidade, é uma chave para transformar realidades. Se você já sente no coração qual dom o Espírito plantou em você, o que te impede de começar a usá-lo? E se você ainda não sabe, quanto tempo mais vai esperar para buscar essa resposta? Lembre-se, o reino de Deus não está esperando pessoas perfeitas, está esperando pessoas disponíveis. Pessoas que dizem: eis-me aqui, mesmo com medo, que se levantam com coragem, mesmo sem aplausos, que entendem que seus dons não são sobre elas, mas sobre os céus tocando a terra através de suas vidas. Então, eu te pergunto: qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Em que área da sua igreja ou da sua comunidade você pode servir? Quem você pode alcançar ainda hoje com aquilo que recebeu? Você está disposto a parar de adiar o plano de Deus? Compartilha aqui nos comentários o que o Espírito falou com você durante esse vídeo. Que tipo de dom você acredita carregar? Já teve alguma experiência com dons espirituais? Vamos construir esse espaço de edificação juntos. Sua história pode despertar alguém. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like agora. Isso ajuda muito a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre dons espirituais, crescimento com Deus e revelações bíblicas que fortalecem sua fé. Lembre-se, o que você aprendeu hoje pode mudar vidas, a começar pela sua.